que eu vou compartilhar com vocês nessa noite é uma coisa que mexeu comigo também. Deus tem trabalhado muito com o texto bíblico no meu coração, como foi do último domingo também, os últimos domingos, e sempre no sentido de que nós precisamos ter uma maior busca do Senhor, um maior relacionamento com o Senhor. É um sentimento que eu tenho para a igreja, é que nós devemos avançar, mas avançar no sentido de ter mais e mais intimidade com Deus, não é? E, coincidentemente, as mulheres, parece que no mês de outubro, estão dominando aqui a nossa programação. Ontem tivemos aí também a programação das irmãs, e hoje eu vou falar de uma mulher, Maria Madalena, esse que nós vamos comentar aqui. Maria Madalena é uma mulher citada na Bíblia especial. Ontem eu comentei com as irmãs aqui que, na minha opinião, há duas mulheres no Novo Testamento que são as mais céleres, aquelas que se destacam. Uma, Maria, mãe de Jesus, obviamente, por ter sido escolhida por o próprio Deus. E a segunda mulher é Maria Madalena. A ela coube um privilégio muito grande de ver Jesus ressuscitado pela primeira vez, antes de todo mundo. Então eu diria que na escala assim de mulheres privilegiadas, ou talvez eu até pensei nesse tema, mulher cheia de graça, como foi dado para Maria, Madalena também é uma mulher cheia de graça, né? Vejam que quando você lê os evangelhos sobre as mulheres, você não vai encontrar muito protagonismo das mulheres. Elas aparecem como assim, de uma forma meio indireta, às vezes os nomes não são citados, mais os homens. Mas o evangelista Lucas dá um destaque especial para as mulheres. E ele fala lá no capítulo 8 que várias mulheres seguiam a Jesus. E eu não tinha me atentado para o texto de Lucas para ver que ele fala que elas faziam parte da caravana de Jesus. Uma coisa interessante. Porque a gente fica até hoje, quando você quer fazer uma viagem, alguma coisa, você tem até um certo receio de levar mulheres com você, principalmente se as mulheres não estão junto com seus maridos. Você fica meio tenso com isso, né? Preocupado se alguém vai comentar alguma coisa, preocupado se elas serão vulneráveis em algum lugar. Mas o Lucas fala, Jesus ia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, e elas iam juntos. E ele cita várias mulheres, entre elas Maria Madalena. Depois ele fala assim, muitas outras. Aí eu concluí de que talvez o número de mulheres na caravana de Jesus fosse maior do que dos próprios homens. E elas estão um pouco assim escondidas ali no texto. Você tem que olhar com calma para perceber isso. E um outro detalhe que Lucas fala, ele fala, e elas serviam com os seus bens. Aí caiu assim um temorzinho, falei, será que elas venderam alguma propriedade, eram fazendeiras e entregaram lá para o ministério? Não. Quando você vai investigar melhor, você vê que aquilo que elas tinham, que ajudavam na sobrevivência, porque nós não estamos pensando como a nossa época hoje, que tinha um carro, tem alguma herança. Não, elas tinham às vezes ter um pão a mais, ter uma túnica a mais, ter alguma coisa já era suficiente para compartilhar, porque aquele grupo não tinha nada. E elas serviam com seus bens. Então aqui tem, no ministério de Jesus, um destaque especial. Mas o texto que a gente vai usar é o texto de João, capítulo 20. E aí eu vou pedir agora que você abra a sua Bíblia, vai estar na tela também, mas na sua Bíblia você vai conseguir ver algumas sublinhadas que eu dei no texto. João capítulo 20, a partir do verso 10. Ok, apareceu agora. Muito bem, então o verso 10 diz assim: os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro.
Aí o verso 12, agora. E viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Verso 13. E eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? E ela responde: levaram embora o meu Senhor. Respondeu ela: e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Verso 15 agora. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Raboni, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Então, queridos irmãos, vamos voltar aqui. Vou voltar um pouquinho aqui para a gente seguir juntos. Olha só. No verso 13, eu grifei para vocês ali, ó, tá? Verso 13. Mulher, por que você está chorando? E ela fala: levaram embora o meu Senhor. Se você ler desde o capítulo 19 de João, você vai notar que era costume entre os judeus de tratar o corpo dos mortos. No capítulo 19, nós vamos encontrar José de Arimateia e Nicodemos. Eles eram homens ricos, eles compraram um túmulo, e diz o texto que Nicodemos comprou cerca de 30 e poucos quilos de perfumes, alguma coisa que pudesse colocar no corpo de Jesus. Lembre-se que Jesus tinha apanhado muito, que Jesus devia estar todo ensanguentado, devia estar assim, numa imagem que ninguém quer encarar. Quando você vê uma pessoa acidentada, ferida, sangue para todo lado. Então ali, José de Arimateia e Nicodemos jogaram sobre ele alguma coisa para ver se amenizava um pouco aquele aspecto e talvez tirasse o cheiro que ele ficou sofrendo, de sangue já putrefacado, alguma coisa assim. E aí as mulheres foram também, e diz o texto ainda, foram para embalsamar o corpo. Era costume entre eles delas cuidarem disso, né? Elas foram nesse texto aqui você não vai encontrar isso, mas tem que ler todos os outros textos para você enxergar isso. Então elas foram para embalsamar, saíram cedinho, domingo de manhã, bem cedo, escuro, e elas foram. Quando você olhar o texto, todo o texto que vai dos outros evangelhos, você vai encontrar narrativas um pouco diferentes. Cada evangelista deu uma ênfase em alguma coisa, né? Então você vai notar que Lucas fala de um jeito, Mateus fala de outro, Marcos fala de outro, e João não entra nos detalhes dos demais, e ele apenas destaca a presença de Maria Madalena, por alguma razão que só o escritor sabe. É provável, aqui é uma dedução minha, né? É provável que João conta o que ele viu, porque ele estava ali presente. O texto fala que quando eles foram para o sepulcro, Maria Madalena foi primeiro, viu que estava vazio, correu, voltou para a casa deles. Aí eles foram correndo, e João era mais rápido do que Pedro e chegou lá. Então que veja que ali João participou e ele viu o drama da Maria Madalena. Então talvez seja essa a razão que o evangelista João, diferente de Mateus, Marcos e Lucas, que não presenciaram a cena, ele dá essa importância para o caso da Maria Madalena. Ok. Aqui o Mauro está lá em cima me acompanhando também, me ajudando. Aí nós encontramos ali uma mulher em desespero, porque ela foi para embalsamar o corpo de Jesus.
Chegou lá e encontra o sepulcro vazio. A pedra tinha sido removida. Irmãos, aí eu comecei a pensar no drama dela. Ela tinha acompanhado o ministério de Jesus desde lá da Galileia. Ela tinha visto os milagres de Jesus. Ela tinha experimentado curas de Jesus. E ela tinha uma devoção particular por Jesus, muito forte. E de repente, ela chega no túmulo e lá Jesus não está. Está vazio. E ela olha, vê os anjos e percebe que o lenço que estava na cabeça de Jesus está dobrado. Está num canto, mas está dobrado, vazio. O lenço dobrado, colocado no canto, dá a ideia de que Jesus não saiu de lá abruptamente, não saiu de lá de forma assim, querendo fugir daquilo, mas ele teve calma para tirar aquilo da cabeça. Imagina alguém naquela situação, dobra o lenço da cabeça, põe do lado, bonitinho, como um homem cuidadoso. O sepulcro estava em ordem. Então é um sinal de que não foi ninguém lá roubar o corpo, arrancar, arrastar ele, porque se alguém vai roubar o corpo, não ia tirar daquela forma, assim, de uma forma delicada. E ali está aquela mulher que tinha uma devoção muito grande por Jesus, perplexa, triste, em prantos. E eu fiquei pensando na tristeza de Maria Madalena. Eu acompanhei o Senhor Jesus. Eu segui. E agora? Acabou. Nem o corpo está aqui. Irmãos, eu acho que nunca passou pela nossa cabeça o fato de que se alguém chegasse ou não tivesse uma visão, alguma coisa, de que Jesus não está mais, não existe mais, isso foi uma história, isso foi uma piada, isso foi uma lenda, e nós vamos ficar tão desapontados, porque ele fala assim, não, ele não existe, isso é invenção de vocês, esquece isso, vocês tiveram momentos bons, mas agora não acabou, isso, passa pela sua cabeça isso, que acabou, que não tem mais, e que tudo que a gente fez, e tudo que nós trabalhamos, e tudo que nós evangelizamos, e tudo da nossa vida, não tem mais sentido agora. O que é que sobrou? Lágrimas. Esse era o estado que ela estava. Nós temos a compreensão pela Bíblia Sagrada de que ele ressuscitou, mas Maria Madalena não tinha, Pedro não tinha, João não tinha ainda esse entendimento de que ele estaria ressuscitado. Ele tinha ouvido de Jesus que ele iria voltar para o Pai, mas era uma coisa assim, o Senhor vai voltar um dia, mas não é hoje, o Senhor vai continuar aqui com a gente. Eles não tinham, ficaram perplexos, todos eles ali. Aqui nós temos então agora aquela mulher que foi libertada de 7 espíritos, diz o texto bíblico. E alguns estudiosos podem entender isso como alguns espíritos malignos, mas pode também entender que era uma forma de se expressar naquela época de mulheres que tinham muitas doenças. Era uma mulher doente. E o Lucas fala isso. Ela foi liberta ela fala, Maria Madalena, aquela que tinha 7 espíritos. E que foi libertada de 7 espíritos. Aquela que foi curada. Então, Maria Madalena teve uma experiência muito profunda com Jesus que cuidou dela, que libertou ela daquelas enfermidades, daquela maneira triste de viver. E aí aquela mulher é transformada. Agora ela tem saúde e ela começa a seguir Jesus. E não só seguir, ela tem uma devoção por ele muito grande. E a gente, quando fala em devoção, pelo menos para os homens, uma devoção por Jesus, mesmo para Jesus, eu acho que a gente ainda tem um lado muito carnal, do masculino, macho, e você fala, não,
Ok, Jesus é mestre, eu adoro Jesus. Mas uma devoção é uma coisa mais, parece, feminina, né? Que ela tinha para o Jesus. Sem querer exagerar nada aqui, como se ela fosse apaixonada por Jesus. Mas ela tinha uma devoção, ela gostava bastante dele. Tá? E nós homens, às vezes, nós temos dificuldade de falar que nós temos uma admiração por outro homem, por um líder nosso. É muito difícil para um homem confessar isso. Mas Maria Madalena tinha uma devoção por ele. Ela tinha essa devoção e ela foi, então, uma mulher encarregada de levar a mensagem da ressurreição. Alguns aí, às vezes, leem a Bíblia de maneira muito rápida e começam a achar que a Maria Madalena foi aquela mulher que Jesus, que ungiu os pés de Jesus e que era uma mulher prostituta. Não. Lucas, quando relata o texto, ele relata no capítulo anterior, no capítulo 7, ele relata a história da mulher, que era uma mulher prostituta, que entrou na casa de um fariseu, chamado Simão, e essa mulher ungiu os pés de Jesus. E lá no capítulo 8 ele fala de maneira aquela que tinha 7 espíritos. Lucas era muito cuidadoso no texto. Se caso fosse a mesma mulher, ele tinha relatado. Mas ele não relatou. Então não dá para pensar que Maria Madalena era uma mulher que era pecadora do tipo da imoralidade, mas era uma mulher perturbada. E que ela se sentiu aliviada com o cura de Jesus. E aqui nós vamos entrar agora num outro aspecto, meus irmãos, que é o que esse antigo pastor presbiteriano escreve assim: ninguém pode realmente perceber quão precioso é Cristo e a glória do Evangelho, exceto se tiver um coração quebrantado. Tem muita gente que não faz uma devoção correta diante de Deus, de Jesus, não presta um culto de coração, porque ele não se sente, não tem um coração quebrantado. Ele não passou por uma experiência de cura, ele não passou por uma experiência de libertação, ele não teve, na verdade, uma experiência com Jesus. Então ele até acha que Jesus deve favor para ele. Ele até acha que tem direito de vir no culto e falar: me dá uma bênção, porque o Senhor agora que vai me servir. Diferente daquele que oferece um culto, daquele que oferece uma devoção, e que ele é grato, porque ele foi liberto. Ele é grato porque ele era pecador e Deus, seus pecados foram perdoados. Isso. Então, quando nós atingimos, como diz o Matthew Henry, ele fala: se eu tenho um coração quebrantado, meus irmãos, então aí eu começo a perceber com mais profundidade quem é Jesus na minha vida. Então aí eu começo a ter necessidade dele. Mas se eu não tenho um coração quebrantado, se eu não tenho essa experiência, se eu não me sinto inteiramente perdoado, que houve uma obra na minha vida, então eu nunca vou ser tão devotado quanto Maria Madalena foi. E vocês vão lembrar de um outro texto que fala o seguinte, o texto de Lucas 7,47. Esse é o texto da mulher que ungiu os pés de Jesus. Ele diz assim: portanto eu lhes digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Parece ser que proporcionalmente a gente ama mais quando a gente sente que foi mais perdoado. E quando a gente sente que a gente é mais pecador, que a gente é mais miserável, e que Deus teve misericórdia de nós, que a sua graça veio sobre nós, então aí eu amo mais a Jesus. Mas quando eu senti que não fui tão perdoado assim, eu nem precisava de perdão, isso é coisa de perdão, eu não preciso de perdão. Eu sou bom o suficiente, basta as minhas obras. Aí eu amo pouco. Então, amar está diretamente ligado a quanto você acha que foi perdoado. Grandes pregadores sempre confessam que não eram nada, que foram perdoados, que eram pecadores, não mereciam estar nesse púlpito. Paulo confessava, falou assim: eu sou um dos miseráveis, né? Mas pela graça eu sou salvo. É nesse ponto que a gente tem que às vezes que refletir bem, quanto eu amo Jesus, quanto eu sou devoto dele. E você vai fazer uma associação com quanto você acha que foi perdoado.
Aí nós encontramos então aquela mulher desesperada e pergunta: onde está o meu Senhor? Onde está o meu Senhor? Porque para ela, não encontrando o corpo de Jesus, ela fala: acabou. Acabou. O que eu vou fazer na minha vida? Para onde eu vou? Para onde eu vou? Conta-se uma história, meus irmãos, que uma mulher estava sofrendo nos Estados Unidos e um homem ainda chamado, não sei se vocês já ouviram falar, chamado do Exército da Salvação, uma organização centenária. Eles ajudam as pessoas na rua. E esse homem não estava aquele dia usando a farda, que é típica deles. Encontrou uma mulher na rua e ela estava chorando, ela estava sofrendo, ela precisava de ajuda, e ele se comoveu e começou a conversar com ela. Ela contou a história dela, que estava doente, que tinha uma filha para criar, que era viciada em drogas, não tinha dinheiro para nada. E aí ele ficou bem, assim, comovido com aquela história e falou para ela assim: você já foi em alguma igreja? Ela falou: igreja? A igreja, quando eu vou lá, eu me sinto pior do que eu estou. Quando Jesus encontrou os pecadores, ninguém se sentiu pior do que ela. Mas às vezes o nosso meio, ele permite que pessoas não entrem nessa porta, porque eles vão se sentir pior do que eles são. Ao invés do acolhimento que Jesus deu para aquelas mulheres, ou deu para aqueles todos que precisavam, nem sempre nós somos suficientemente sensíveis para abraçar as pessoas que mais precisam, para eles não se sentirem piores do que eles são. E isso era uma das coisas que aconteceu com ela. E quando ela fala assim: onde está o meu Senhor? O texto no original, no grego, fala Kyrios, e aparece aproximadamente cerca de 100 vezes essa expressão no Novo Testamento. Várias vezes, quando as pessoas se referem, Kyrios ou Kyrie, então que tem o mesmo sentido, que é Senhor, que é mestre, que tem uma grande autoridade. Então você veja que aqui ela não está falando assim: onde é que está o corpo de Jesus? Ela fala: onde está o meu Senhor? Diferente. Aonde está o meu mestre? Onde está aquele que me resgatou? Ela queria fazer uma homenagem ao corpo dele, mas ela estava preocupada com a presença do Senhor, do Kyrios, aquele que tem autoridade. E por isso ela estava chorando daquele jeito, transtornada. Veja que o comportamento depois dos discípulos homens, tanto Pedro como João, eles não tiveram essa mesma emoção. Eles chegaram, viram o túmulo vazio, ficaram ali, olharam e falaram: vamos embora daqui, vão nos prender, alguém vai achar que a gente é que roubou o corpo, nós vamos ser processados por ocultação de cadáveres, se aqui a nossa legislação hoje fala sobre isso. E eles foram assim pragmáticos, saíram, mas ela não se conformou, ela ficou ali chorando: onde está o meu Senhor? Onde está o meu Senhor? Eu acho que nós temos que fazer essa pergunta de vez em quando para nós, quando a gente está se sentindo assim, um pouco vazio, um pouco assim, meio em desespero. A gente faz essa pergunta: onde está o meu Kyrios? Onde está o meu Jesus? Porque eu não estou sentindo a presença dele, não estou sentindo que ele fala comigo. A gente tem às vezes assim um momento de silêncio na nossa vida, dá um desespero. Quando a gente começa, parece que não tem resposta. E aí, se a gente consegue se aproximar um pouco do que é, Madalena falava: onde está o meu Senhor? Nós precisamos fazer essa pergunta de vez em quando, para que a gente possa ter uma resposta muito linda. Isso é o que ela estava falando, né? As mulheres queriam embalsamar o corpo de Jesus.
desespero por não encontrar o corpo de Jesus tomou conta principalmente de Maria Madalena. Das outras ninguém fala. Morto ou vivo, Maria Madalena queria ter Jesus por perto. Moody, quando falou de Moisés, ele falava assim: Moisés passou 40 anos no palácio do rei pensando que era alguém. Depois viveu 40 anos no deserto descobrindo que sem Deus ele não era ninguém. Finalmente ele passou mais 40 anos descobrindo como um ninguém com Deus pode ser alguém. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, meus irmãos, se Jesus não estiver do nosso lado, se a gente não conseguir enxergar Ele, nós não somos nada. Nós não somos nada. Nós somos ninguém. Tem muita gente que às vezes não consegue ter essa experiência com Jesus porque ele está no castelo, ele está no palácio, ele está vivendo bem, ele não tem necessidade de arrependimento, ele não tem necessidade de ser curado de nada, ele nem precisa de Jesus. Então ele acha que ele é alguém. E às vezes, quando você está no deserto, que nem Moisés estava, cuidando ali dos rebanhos, e de repente ele ficou 40 anos refletindo sobre aquilo, e aí ele falou assim: eu não sou ninguém. Quando Deus vem e fala com ele fala: mas o que eu sou? Eu sou nada, eu não sei nem falar. E depois de 40 anos guiando aquele povo, ele pode perceber: eu, que era um homem que não sabia nem falar, eu levei o povo até a terra prometida, porque com Jesus eu sou muito mais. Eu não posso ter o luxo de ficar sem Ele na minha vida, na minha presença. E agora, aqui tem o privilégio de ser da devoção dela. Maria Madalena, mensageira da ressurreição. Não sei se os Pedro, João ficaram enciumados, porque eles estavam lá no túmulo. Mas eles não se deram tempo de ficar refletindo. E ela ficou ali chorando, olhou, viu que estava vazio, e aquela voz dos anjos: por que você está chorando? Aí vem o próprio Jesus: mulher, por que você está chorando? Onde está o meu Senhor? Então, essa visão celeste, meus irmãos, é uma visão sobrenatural que ela teve de anjos. O João não teve, Pedro não teve. Foi negado aos dois principais discípulos da turma o privilégio de ver Jesus ressuscitado, porque talvez eles não tivessem a mesma devoção de Maria Madalena. Mas para aquela mulher, ela teve o privilégio de ver, ser a primeira que viu Jesus ressuscitado. Ele falou: Maria, vai lá contar agora que você me viu aqui. E ela passa para a história, por causa da sua devoção, de poder contar: eu vi o Senhor, eu vi Ele ressuscitado. A Bíblia é muito interessante, meus irmãos. Ela, de fato, ela não premia aqueles que parecem ser os melhores, os mais importantes. Ela premia aqueles que são mais devotados. É a nossa devoção que vai trazer resultado para a nossa vida, não o nosso serviço. Muitas vezes nós estamos tão ocupados, nós estamos até como Marta, que era outra mulher, só que estava muito ocupada. Nós estamos muito ocupados, às vezes cuidar do templo, cuidar das coisas aqui, e nós da liderança estamos sempre bastante ocupados, fazendo isso, fazendo aquilo, mas muitas vezes fala assim: Marcos, para, eu quero mais da sua devoção. Chega de você gastar muito tempo com a administração, chega de gastar muito tempo com isso, com ensaio, com aquilo. Tenha um momento mais de devoção comigo, porque eu vou te mostrar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Essa é a promessa. Lembra que eu preguei a última vez, falei: vamos para águas mais profundas, meus irmãos. É onde o Senhor vai se revelar mais para nós. Maria Madalena teve a mesma bênção
de ter buscado mais o Senhor e recebeu aquela visão maravilhosa do Cristo ressuscitado. Era tão esplêndido que ela não conseguiu reconhecer a Jesus daquela maneira. Então eu queria concluir aqui essa nossa reflexão dizendo: a devoção a Jesus tem mais valor do que o serviço prestado à obra de Cristo. Às vezes nós nos enchemos de tarefas, muito serviço. Onde é que está a nossa devoção? Onde é que está o momento que nós vamos entrar no nosso quarto, ler nossa Bíblia, e eu e Jesus estamos conversando? Onde é que eu vou sobrar esse tempo para Ele? Às vezes tiraram da gente tanta coisa para fazer, tantas horas na internet, tantas horas no celular, tantas horas no Instagram, e poucos minutos na presença de Deus. Pouquíssimos minutos. Como é que Deus vai se revelar a gente ressuscitado se nós não estamos investindo na devoção com Ele? Irmãos, nós precisamos não se amoldar a esse mundo que está cheio de informação, cheio de tecnologia, tirando o nosso tempo. Nós não podemos abrir mão da nossa devoção, assim como Maria Madalena não abriu mão. Aquilo lá. Não é vergonha nenhuma chorar diante dele, ter essa emoção. E aí eu pergunto agora para você, querido irmão, querida irmã, você também que está nos vendo pela internet, qual o tamanho da sua devoção a Cristo? Qual a profundidade, talvez fosse a pergunta melhor. Ela é proporcional ao que você sente que você foi perdoado? Estaria você pensando que você vem aqui só para prestar um serviço? Mas Jesus não quer só o serviço, Ele quer a devoção, a adoração. Isso. Essa é uma pergunta, eu queria que você refletisse sobre isso. E eu também. Qual é o tamanho da minha devoção? Você entra em pânico quando não sente Jesus por perto? Já ouvi gente falando assim: eu estou orando, não estou sentindo nada. Aí tem que vir alguém e falar assim: não, mas Ele prometeu que está do seu lado, né? Mas às vezes dá um pânico, não dá? Mas nós sabemos que Ele está conosco. Ele estava do lado de Maria Madalena. Nem Pedro nem João viram. Jesus não permitiu que eles vissem. Mas ele estava ali do lado. Ele sabia de Pedro, sabia de João, mas Ele se revelou a ela. E por fim, você tem anunciado que Jesus ressuscitou? Nós temos dito para esse mundo, tão cheio de teologias, tanta gente pregando aí nas mídias sociais. Tem até humorista de crente, né? Contam piada de crente, fazem zombaria das igrejas, mostram se é batista, se é assembleiano, ganham dinheiro com isso. E a gente se diverte até com isso. Mas a nossa missão principal, anunciar o Cristo ressurreto. Como anda? Como anda? Se Deus permitiu que nós tivéssemos uma experiência com Ele, e nós aceitamos Jesus ressuscitado, a nossa missão é anunciar que Ele vai voltar. Ele vai voltar. A igreja não pode abrir mão disso, meus irmãos. Nunca. E é por isso que nós colocamos aí, domingo passado, nome de várias pessoas, que nós oramos: Senhor, faz uma obra de salvação na vida dessas pessoas. Nós queremos ver essas cadeiras cheias. Vocês vão me cansar de ouvir de mim isso. Eu quero ver essas cadeiras cheias. O dia que eu vir essas cadeiras cheias, vocês vão ver assim um outro Marcos, aquele vai estar saindo, correndo pelos corredores, pulando que nem um cabrito. Porque Jesus vai atender a minha oração. Eu não me conformo com essas cadeiras vazias. Eu não me conformo com isso. A minha oração, Senhor, enche essas cadeiras. Pessoas que nós vamos anunciar: Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou, Ele vai voltar para nos pegar. Amém?